Olá, ouvintes! Está começando mais um podcast da Rede Punk Bahia. O nosso episódio de hoje será ministrado por mim, Graziela Costa, e por meu colega Railan Almeida, contando com nossa equipe de apoio formada por Camila Souza, Davis Oliveira, Yasmin Oliveira e João Pedro Laporte. O tema do podcast de hoje será Punks como um elemento cultural, tendo como convidado de hoje Fredson Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e participante da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Novolândia, povoado pertencente ao município de Serrolândia, no interior da Bahia, onde eles desenvolvem um projeto bem interessante com o licuri, sendo uma punk muito presente na região. Primeiramente, boa tarde, Fredson. Muito obrigado por você topar participar do podcast da Rede Punk Bahia, falando um pouco sobre o licuri. E aproveitando, me diz uma coisa, você sabia que o licuri se classificava como uma planta alimentícia não convencional, uma punk? Boa tarde, Railan. Eu que agradeço a você a oportunidade, e a todos que estão escutando nesse momento, de poder falar sobre essa cultura, a nossa cultura do licuri, que ela faz parte da nossa cultura, da história do nosso município, dessa região da Bahia, o norte da Bahia. Várias famílias possuem um vínculo forte com essa cultura. Ela faz parte da nossa biodiversidade local, regional, tem uma influência significativa no equilíbrio ambiental, influencia também no contexto alimentar da nossa cidade, da nossa região. Então, assim, é uma riqueza, falar sobre essa cultura que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso contexto. Bom, eu ainda não tive a oportunidade de aprofundar muito em relação a esse conceito de punk, mas eu acredito que o licuri ele é uma punk, uma planta alimentar não convencional, primeiro porque é uma planta típica dessa região nossa, do semiárido baiano, uma planta exótica. E aí ela, inclusive, faz parte também do sistema alimentar da nossa região. E acredito sim que ela se adeque aí nesse conceito, diante da sua característica, faz parte também, dos hábitos alimentares também do nosso povo. Então, sim, acredito que sim, seja uma punk, Muito interessante, Fredson. Conta pra gente o que é o licuri, de qual árvore vem essa punk, pra gente conhecer um pouco mais sobre essa planta alimentícia não convencional. Bom, Aylan, o licuri é uma espécie de palmeira nativa desta nossa região do Brasil, centro-norte da Bahia, também abrange Pernambuco, Ceará, Paraíba, entre outros estados da região Nordeste. Ela é originária da planta licurizeiro, para você ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 26 nomes que são atribuídos ao licuri. Foi feita uma pesquisa, o Instituto Sociedade, População e Natureza divulgou uma publicação na qual ele traz essa informação. Cada região, inclusive, atribui um nome a essa planta. No nosso caso, o licuri, certo? E aí o fruto ele é coletado maduro, na sua forma madura. Ele pode ser coletado diretamente no pé, mas também geralmente as famílias, as quebradeiras, as mulheres quebradeiras colhem os frutos também que caem no chão ao redor da árvore, do pé de licuri. Coletam de diversas formas, colocando em caixas, em baldes, em bocapios. Leva para o terreiro, próximo das suas casas, para os quintais onde tem terreiro, secam esse licuri. Quando ele está seco, ele está pronto para quebrar, para ser extraída a sua amêndoa, e também pode ser feito ração animal também. As famílias da nossa região têm aproveitado muito o licuri, porque alguns frutos que não se aproveitam para alimentação, eles podem ser aproveitados para a realização de ração animal, E isso aí contribui também com a manutenção dos rebanhos da agricultura familiar, com as criações,
né? A gente sabe que aqui Serrolândia é um produtor também de galinha caipira, de ovos caipira, e isso também tem uma relação, tem um vínculo também com a cultura do licuri. Muito bacana mesmo conhecer um pouco mais sobre o licuri e todo esse processo de coleta, secagem, de quebra. E a gente queria ouvir um pouco mais justamente sobre esse processo da quebra, que envolve as mulheres quebradeiras do licuri. E já recebemos um spoiler que tem cantigas muito boas nesse momento da quebra, é isso mesmo? Isso mesmo, Alan. O licuri ele possui um vínculo muito forte com a cultura, né? Com a nossa cultura de diversas formas. Uma delas são as mulheres quebradeiras de licuri. Essas mulheres elas realizam cantigas de licuri durante o processo de quebra, né? O trabalho da quebra é um esforço árduo, né? Que elas realizam essa quebra. É uma forma de distração também, uma forma de socialização também entre elas, porque são de várias formas, várias cantigas. Inclusive desperta também a criatividade, porque elas criam essas cantigas, elas buscam outras cantigas também, né, que já foram criadas, e promove essa interatividade, essa sociabilidade entre elas, né, diminuindo inclusive até o próprio esforço físico, né, não só focando nesse esforço, né, no trabalho, mas também realizando esses processos culturais que têm uma influência positiva na vida dessas famílias, não é? E da própria comunidade. A interação entre elas também fortalece esse vínculo comunitário também. Inclusive, foi realizada uma pesquisa de dissertação de mestrado da Josiane Bispo, que é uma serrolandense, e aí ela traz essa cultura das mulheres quebradeiras de licuri, né? E aí ela descobre muita coisa, né? As várias relações que se tem, né? A forma como elas se expressam. É um trabalho riquíssimo, que inclusive traz vários depoimentos das próprias quebradeiras, das suas famílias, né? Narrativas assim interessantíssimas, né? Quem tiver a oportunidade de ler, é muito bom, muito interessante, fundamental para aprofundar sobre esse trabalho, sobre essa cultura. Realmente, Fredson, todo esse processo cultural que envolve o licuri é muito rico. E a gente queria saber um pouco da história do licuri em Serrolândia, qual a importância dele antigamente na economia e também no momento atual, e mais dessa herança cultural que ele deixou para a cidade. Bom, o licuri por muitos anos ele foi a base da economia principal do município de Serrolândia. Inclusive a maioria das famílias dependiam da renda do licuri para poder sobreviver, obter, né, a sua própria alimentação, e a sua sustentação. Existia inclusive vários atravessadores que adquiriam essa produção e vendiam para fora, para as indústrias. De lá para cá mudou muita coisa, né? Porque a economia é isso, ela é dinâmica. E aí entrou outras formas econômicas no município, como as fábricas de bolsa, mas essa cultura ela continua, porque é uma ligação muito forte, né? Que as pessoas têm com o licuri. Então ela está presente na alimentação, está presente na cultura. Muitas famílias também comercializam essa produção. São feitos vários derivados dessa produção, né? Como a cocada, como artesanato, como doces, né? A própria galinha com leite de licuri, o arroz. Tem-se uma tradição, inclusive, né? Na Semana Santa, se utilizar esses derivados do licuri. Então ela é presente, é uma cultura muito viva, muito forte, e que ela precisa ser preservada, ser valorizada, ser fortalecida de várias formas possíveis, né? Interessantíssimo, Fredson, conhecer a história dessa punk na sua cidade e refletir sobre a importância da herança cultural que o licuri deixou para a Serrolândia. E a gente queria saber em relação ao trabalho, as oficinas que vocês desenvolvem com o licuri na Associação de Desenvolvimento Comunitário de Nova Holândia. Você poderia nos contar um pouco sobre? Bom, como eu falei antes, o licuri ele tem essa interação, né, com várias iniciativas associativas, coletivas. Uma delas é o trabalho que é realizado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de Nova Holândia, que é um povoado que tem aqui em Serrolândia, né? E aí a associação ela desenvolve algumas ações, né, de incentivo à cultura, de incentivo
a utilização do licuri na parte culinária, né, na qual são realizadas oficinas de artesanato, oficinas de culinária. Também é incentivado o beneficiamento dessa produção do licuri, seja para alimentação, principalmente para a alimentação humana, né? Porque, em primeiro lugar, a alimentação, e aí depois as outras formas de aproveitamento. Como eu falei antes também, é incentivado essa utilização também do licuri para se fazer a ração para os animais, que muitas famílias dependem, criam, e aí dependem também desse alimento, né? Dessa forma também de manutenção do seu rebanho. E essa associação ela tem avançado no sentido de também buscar políticas públicas que venham a fortalecer, né, esta cultura, a cultura do licuri também, e a agricultura familiar como um todo, né, as iniciativas comunitárias, seja através de projetos, seja através de equipamentos que venha a beneficiar e que venha a ampliar também a renda. Ou seja, são feitas várias formas, não é? E a associação ela tem buscado as parcerias para se realizar esse trabalho, que não é fácil. A gente sabe que, assim, quando a gente fala em associação, a gente tem muitas dificuldades, porque a gente ainda tem uma cultura muito individualista, mas a associação está aí para isso, né? Para mostrar um outro caminho que é possível se trabalhar juntos e que juntos se conquista, né, se alcança os objetivos, se alcança as conquistas sociais, elas acontecem de uma forma mais efetiva. Muito bom, muito interessante esse trabalho importante, né, da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Nova Holândia. E então, galera, nosso podcast da semana está chegando ao fim, mas queremos agradecer ao nosso convidado de hoje. Amamos nosso papo, Fredson. Muito obrigado. Esperamos que você tenha gostado também e sinta-se sempre convidado para voltar ao podcast da Rede Punk Bahia. Meu muito obrigado, Railan, a você e a todos que compõem essa rede Punk da Bahia. Inclusive, fico feliz de saber que existem iniciativas como esta. E sempre que for convidado, né, eu estarei à disposição, na medida do possível, para poder colaborar com esse trabalho, que é um trabalho assim, muito bonito, muito viável, interessante, que a gente precisa continuar com ele, viu? Meus parabéns desde já, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Este programa foi desenvolvido pelo componente curricular Plantas Alimentícias Não Convencionais, ministrados pelos professores José Geraldo Alquino Assis e Débora Otero, vinculado à Rede Punk Bahia. Nossos agradecimentos vão para os professores José Geraldo e para Débora, dessa CCS, e para a professora Maria Aparecida Oliveira, da CCS de Matas Urbanas, e também para a nossa monitora Helena Benedito. Continue nos acompanhando pelo blog Rede Punk Bahia, pelo Spotify, pelo Instagram, Facebook e pelo perfil da Rede Punk Bahia. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio do podcast da Rede Punk Bahia.